Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula online nós vamos falar sobre o texto narrativo ficcional, a narração, né? Então vamos lá no nosso primeiro slide. Aonde que nós encontramos, qual é o veículo que nós mais encontramos o texto narrativo? É dentro dos livros, né? Então vamos lá. O texto narrativo consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. Então, o texto narrativo é contar uma história e essa história vai ser contada por um foco narrativo, que é o narrador, a gente vai ver cada um deles, vai ter personagens, vai ter o enredo, vai ter o ambiente que a história se passa, vai ter o tempo, e aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os elementos da narrativa. Os elementos que compõem a narrativa são o foco narrativo, que são os narradores, os personagens, o narrador, personagem, o narrador observador, o tempo, o espaço, que é o ambiente onde se passa a história. Então vamos lá. Os elementos da narrativa são o pente. Como assim, professora? Que pente? Personagem, espaço, narrador, tempo, enredo. Formou a palavra pente. É só uma diquinha aí, né? Só para poder vocês saberem. Vamos lá. Então, a narração, vamos para o enredo e os elementos da narrativa. O enredo vai ter a apresentação, vai ter o desenvolvimento da história, toda narração vai ter um clímax, que é o ponto mais alto da história, e vai ter o desfecho. Os personagens, eles vão se dividir em protagonistas, em antagonistas, em coadjuvantes. O foco narrativo vai ser em primeira pessoa ou terceira pessoa. O narrador, personagem, narrador observador e narrador onisciente. O tempo pode ser cronológico e psicológico, e o espaço, que é o ambiente onde se passa a história. O personagem principal é o personagem mais importante, o protagonista da história, em torno do qual se desenrola a ação. Tendo em conta a importância que tem no desenvolvimento da ação, uma personagem pode ser secundária e ela pode ser a antagonista, que é o vilão, é o principal opositor do protagonista. Estrutura narrativa, acho que é a coisa mais importante, né, dessa nossa aula, né? É o slide mais importante. Vamos ter a situação inicial, que é quando o autor contextualiza o leitor, apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução da narrativa. O conflito. Um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Depois vem o desenvolvimento. O autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. E o clímax. A narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, que exige uma decisão, um desfecho. E o desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito apresentado. Elementos da narrativa. O foco narrativo. O foco narrativo é o elemento estrutural da narrativa que compreende a perspectiva através da qual se conta uma história. É basicamente a posição o qual o narrador, enquanto instância narrante ou voz que articula a narração, conta a história. Os pontos de vista mais conhecidos são dois: o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador é aquele que conta a história através de uma perspectiva de fora. Ele não participa da história. Então ele conta a história de um ponto de vista como se ele estivesse apenas vendo a história acontecer. Já o narrador personagem é aquele que conta a história através de uma perspectiva de dentro da história. É ele que conta a história também como personagem. A gente tem vários livros que produzem várias reflexões, vários pensamentos, vários posicionamentos por causa disso, porque foi o narrador personagem que contou, então eu tenho só o ponto de vista do narrador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!